Bem-vindos a uma jornada fascinante, pelos bastidores da criação de um dos universos mais queridos dos videogames. Preparem-se para embarcar em uma viagem no tempo, voltando aos primórdios da era 8 bits, onde a magia começou a ser forjada em bits e pixels. Este é o documentário que revelará os segredos, desafios e triunfos por trás da produção do lendário The Legend of Zelda para o NES. Numa época em que as possibilidades eram limitadas, uma equipe dedicada de visionários se uniu para dar vida a um mundo que transcenderia as telas da televisão e se tornaria uma lenda eterna. A jornada começa com a concepção da ideia, as noites incontáveis de programação, os desafios técnicos que pareciam intransponíveis, e a paixão que impulsionou cada linha de código. Vamos explorar os corredores da Nintendo na década de 1980, ouvindo histórias inéditas dos desenvolvedores, designers e criadores, que moldaram o destino de Link e Zelda. Dos primeiros esboços nos cadernos, aos debates acalorados sobre mecânicas de jogo, testemunharemos o nascimento de um épico, que conquistaria corações em todo o mundo. Preparem-se para uma imersão na nostalgia, enquanto mergulhamos nas memórias da produção do Zelda para o Nintendo 8 bits. Afinal, por trás de cada pixel, há uma história esperando para ser contada. Na década de 1980, a indústria de videogames enfrentava desafios significativos, com a saturação do mercado e a queda nas vendas. No entanto, a Nintendo, liderada pelo visionário Shigeru Miyamoto, revolucionou o cenário com o lançamento do Nintendo Entertainment System, em 1985 nos Estados Unidos. Este console de 8 bits não apenas revigorou a indústria, mas também estabeleceu a Nintendo como líder incontestável do mercado. Mas, para falarmos de Nintendo 8 bits, precisaremos relembrar o lançamento do Famicom no Japão, o console que abriu as portas da Nintendo para a grande revolução que a empresa japonesa faria na indústria dos videogames. No início dos anos 80, o Japão estava prestes a testemunhar uma revolução na indústria dos videogames. Em 1983, a Nintendo lançava o Family Computer, carinhosamente conhecido como Famicom, marcando o início de uma era de entretenimento digital, que mudaria a forma como as pessoas jogavam. O presidente da Nintendo na época, Hiroshi Yamauchi, estava confiante de que o Famicom seria um sucesso, mas mesmo ele não poderia prever a magnitude do impacto que o Famicom teria na cultura japonesa e global. O sucesso do Famicom no Japão foi tão avassalador que se tornou um fenômeno cultural. As famílias se reuniam em torno da TV para desfrutar de sessões intermináveis de jogos, criando memórias que perduram até hoje. A ascensão meteórica da Nintendo como líder da indústria de videogames começou com o Famicom, e com isso, ela conseguiu revitalizar o mercado de games, que pós-crash dos games de 1983, estava estagnado. Um dos elementos-chave desse renascimento foi o lançamento de Super Mario Bros. Em 1985. Este jogo, estrelado pelo icônico mascote da Nintendo, não só definiu os padrões para jogos de plataforma, mas também tornou-se um fenômeno cultural. A trilha sonora cativante, os gráficos inovadores e a jogabilidade envolvente tornaram Super Mario Bros. Um marco na história dos videogames. O mundo dos videogames estava passando por uma revolução. A Nintendo, uma empresa japonesa, que começou como fabricante de cartas de baralho, agora emergia como líder no mercado de jogos eletrônicos. A década de 1980 também foi marcada por uma transição dos arcades para os consoles domésticos. Os jogos eletrônicos começaram a se popularizar em casa, alcançando um público mais amplo. A Nintendo, liderada pelo visionário Shigeru Miyamoto, procurava constantemente inovar e oferecer experiências únicas aos jogadores.
Nesse contexto, Shigeru Miyamoto e sua equipe estavam em busca de um novo título que não apenas demonstrasse as capacidades do NES, mas que também transcendesse os padrões estabelecidos pelos jogos da época. Era necessário algo grandioso, uma aventura que cativasse os jogadores de uma forma jamais vista. Assim, nesse clima de efervescência criativa e transformação da indústria, nasceu a ideia que se tornaria um marco na história dos videogames, The Legend of Zelda. O projeto não era apenas um jogo, era uma jornada épica que desafiava as convenções, apresentando aos jogadores um vasto mundo a ser explorado, repleto de mistérios e desafios. O contexto dos anos 80 foi fundamental para a criação do game, pois refletia uma época de mudanças e inovações na indústria de videogames. Essa década moldou não apenas o jogo em si, mas também a maneira como ele seria recebido por uma geração ávida por novas experiências interativas. A genialidade de Shigeru Miyamoto, o visionário criativo por trás da franquia Zelda, pode ser rastreada até suas experiências de infância e sua abordagem única em relação aos videogames. Miyamoto cresceu em Sonobe, uma cidade rural do Japão, onde explorava florestas, cavernas e campos. Essas aventuras ao ar livre influenciaram diretamente sua visão de jogos como experiências imersivas. Ao contrário dos jogos lineares e repetitivos da época, Miyamoto queria criar mundos virtuais que refletissem a sensação de exploração e descoberta que ele experimentava na vida real. Sua ideia genial para The Legend of Zelda surgiu da vontade de proporcionar aos jogadores uma experiência de jogo semelhante à sua própria infância. A concepção de um vasto reino, repleto de segredos e desafios, nasceu da convicção de que os jogos poderiam oferecer mais do que simples entretenimento, eles poderiam ser verdadeiras viagens emocionais. A criação de um mundo interconectado, cheio de masmorras, personagens e itens, poderia proporcionar uma experiência de jogo inigualável. A ideia seria a de fazer com que os jogadores se sentissem imersos em uma aventura épica, incentivando a exploração e a resolução de quebra-cabeças para progredir no jogo. Miyamoto também incorporou elementos de sua cultura e mitologia japonesas no jogo, criando um universo rico e autêntico. Inspirado pelo conceito de Hyrule, uma palavra que mistura Hurle, termo inglês que significa turbilhão, e Ryu, que significa vento, Shigeru Miyamoto deu vida a um reino mágico e envolvente. A ideia genial de Miyamoto não se limitou apenas ao design do jogo, ele introduziu a ideia de um jogo não linear, onde os jogadores poderiam explorar livremente, superando desafios à sua maneira. Essa abordagem revolucionária influenciou não apenas The Legend of Zelda, mas também o futuro dos jogos eletrônicos, estabelecendo novos padrões para a indústria. Assim, a genialidade de Shigeru Miyamoto se manifestou na criação de uma obra-prima, que transcendeu os limites dos videogames da época, estabelecendo as bases para uma saga lendária. Além disso, Miyamoto citou a influência de jogos anteriores, como The Tower of Druaga, que apresentava elementos de exploração e resolução de quebra-cabeças. Outro jogo que teve impacto foi Adventure, para o Atari 2600, que também envolvia exploração e a busca por itens. A combinação dessas experiências pessoais e influências de jogos anteriores contribuiu para a criação de The Legend of Zelda. The Legend of Zelda foi dirigido e produzido por Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka. Creditados como Miyaron,
e Tenten, respectivamente, nos créditos finais. Miyamoto produziu o jogo, e Tezuka escreveu a história e o roteiro. Grande parte da programação foi feita por Toshihiko Nakago. Keiji Terui, um roteirista que trabalhou em séries de anime, como Dr. Slump e Dragon Ball, escreveu a história de fundo do manual, inspirando-se nos conflitos da Europa medieval. O desenvolvimento começou em 1984, e o jogo foi originalmente planejado para ser um jogo de lançamento do Famicom Disk System. A equipe de desenvolvimento trabalhou em The Legend of Zelda e em Super Mario Bros. Simultaneamente, e tentou separar suas ideias. Em Mario, Miyamoto minimizou a importância da pontuação mais alta, em favor de simplesmente completar o jogo, optando por uma jogabilidade de plataforma, com fases lineares. Já Zelda, contrastando com Mario, tornou-se um jogo não linear, e forçou os jogadores a pensar no que deveriam fazer a seguir. De acordo com Miyamoto, no Japão os jogadores ficaram confusos, e tinham dificuldade em encontrar o caminho através das masmorras de múltiplos caminhos. Em vez de apenas simplificar as coisas para os jogadores, Miyamoto forçou o jogador a ouvir o velho que lhe dá a espada, e encorajou a interação entre as pessoas, para compartilharem suas ideias entre si, e para encontrar os vários segredos ocultos. Miyamoto quis dar corpo à ideia de um mundo, onde o jogador teria a oportunidade de explorar da melhor forma possível, dando aos jogadores uma espécie de jardim em miniatura, que eles poderiam colocar dentro de uma gaveta. Isso era simbolizado pelo disquete do Famicom, e posteriormente, pelo cartucho do Nintendinho. Ele se inspirou, em suas experiências quando menino, nos arredores de Kyoto, onde explorou campos, florestas e cavernas próximas, sempre tentando através dos jogos, transmitir aos jogadores alguma sensação, daquela maravilha da exploração desconhecida que ele sentia. Já Tezuka descreveu o cenário para ser uma aventura de conto de fadas, inspirando-se em livros de fantasia, como O Senhor dos Anéis. O herói Link foi assim chamado, para conectar jogadores, inseridos neste mundo em seu papel interativo, como uma espécie de folha em branco representando sua individualidade ou métodos. Totalmente inspirado na jornada do herói, onde um herói solitário está tentando se encontrar. Uma viagem repentina surge, e promete aventura e perigo. O herói passa por um teste de força, caráter e habilidades, e no final vence um confronto que testa sua determinação. A jornada do herói, também conhecida como monomito, é um modelo narrativo que inspirou inúmeras histórias, desde filmes antigos até programas de televisão. Zelda foi projetado por Miyamoto para ser um tema de amadurecimento, com o qual o jogador iria se identificar, viajando como um garoto comum, fortalecido por provações, para triunfar sobre grandes desafios e enfrentar o mal. O nome da princesa Zelda veio de Zelda Fitzgerald. Shigeru Miyamoto explicou que Zelda era esposa do famoso romancista Scott Fitzgerald. Ela era uma mulher famosa e bonita segundo todos os relatos, e gostei do som de seu nome, disse Shigeru Miyamoto. Koichi Kondo, creditado como Konchan no final do jogo, compôs as 5 faixas musicais do game. Ele havia planejado usar o bolero de Maurice Ravel como tema principal de Zelda, mas foi forçado a alterá-lo no final do ciclo de desenvolvimento, depois de saber que os direitos autorais da peça ainda não haviam expirado. Como resultado, Kondo escreveu um novo arranjo do tema em um dia, o que se tornou um tema icônico, que ecoa nas lembranças de toda uma geração que pôde jogar o game. O desenvolvimento de The Legend of Zelda não foi isento de desafios técnicos e criativos, especialmente considerando as limitações do hardware do Famicom e a ambição de criar um jogo tão inovador. Quando falamos sobre hardware limitado em relação ao Famicom, estamos nos referindo às restrições de recursos técnicos que os desenvolvedores enfrentaram ao criar jogos para esse console. O Famicom tinha uma capacidade de memória muito limitada. Em termos de capacidade, o Famicom originalmente possuía 2 KB de RAM.
Isso é extremamente modesto em comparação com os padrões de hoje, considerando que até mesmo os dispositivos mais básicos têm gigabytes de RAM. Isso significava que os desenvolvedores precisavam ser extremamente eficientes na programação e no armazenamento de dados. O tamanho dos mapas, a quantidade de gráficos e até mesmo o código do jogo tiveram que ser cuidadosamente gerenciados para caber dentro das restrições da memória. Já em termos de processamento, o Famicom era uma máquina muito poderosa para sua época. O coração do Famicom é o processador Ricoh 2A03, que é uma variação do MOS Technology 6502. O 6502 é um processador de 8 bits que também foi utilizado em outros sistemas clássicos, como o Apple II e o Commodore 64. O 2A03 tinha uma frequência de clock de 1.79 MHz, o que era bastante impressionante. Uma característica interessante do 2A03 é que ele não apenas processava dados, mas também controlava o som. Ele tinha 2 canais de áudio, e era responsável por criar a trilha sonora icônica de muitos jogos do Famicom e do NES. A escolha do 6502 para o Famicom foi estratégica, pois esse processador era mais acessível, e permitiu que a Nintendo oferecesse um console poderoso, a um preço razoável. Além disso, o Famicom vinha equipado com um processador de vídeo customizado da Ricoh, chamado de RP2C02, e funcionava com a frequência de 5,37 MHz, e possuía uma saída de vídeo composto. Os gráficos do Famicom eram bastante modestos, em comparação com os padrões atuais. Ele tinha uma resolução de tela de 256 por 240 pixels, o que pode parecer minúsculo hoje em dia, mas na época era um grande salto em relação aos consoles anteriores. A paleta de cores também era limitada, com apenas 52 cores disponíveis. Para dar um contexto, o Super Nintendo, sucessor do Famicom, tinha uma paleta de cores muito mais extensa. Essas limitações não impediram o Famicom de proporcionar experiências de jogos incríveis. Os desenvolvedores tinham que trabalhar dentro dessas restrições ao criar os visuais do jogo. Isso incluía a seleção cuidadosa de cores, para garantir que os elementos do jogo fossem distinguíveis e visualmente atraentes, mostrando como a criatividade e o design eram fundamentais naquela época. O sistema de áudio do Famicom era bastante básico. O console tinha apenas 2 canais de áudio programáveis, o que foi melhorado no lançamento do NES, que possuía 5, ao invés de 2. Com apenas alguns canais de som disponíveis, os compositores enfrentaram o desafio de criar trilhas sonoras cativantes e reconhecíveis dentro dessas limitações. Koji Kondo, o compositor de Zelda, teve que ser especialmente inovador para criar músicas memoráveis com recursos tão limitados. Superar essas limitações exigiu uma combinação de engenhosidade técnica e criatividade por parte dos desenvolvedores. A ideia de um mundo aberto e não linear era um desafio significativo. A maioria dos jogos da época seguia uma estrutura linear, mas Shigeru Miyamoto queria que os jogadores explorassem Hyrule de maneira livre. A equipe teve que desenvolver tecnologias e algoritmos para permitir essa liberdade, considerando também a capacidade limitada de armazenamento. Ao contrário da maioria dos jogos da época, que seguiam uma estrutura linear de fases ou níveis, Zelda permitia aos jogadores explorar o reino de Hyrule de forma livre. Os jogadores tinham a liberdade de escolher a ordem em que enfrentavam as masmorras, proporcionando uma experiência mais personalizada. O mundo de Zelda era habilmente interconectado, criando uma sensação de continuidade e coesão. Elementos do jogo estavam estrategicamente posicionados, criando uma experiência de exploração mais imersiva. Isso exigiu um cuidadoso planejamento de design, para garantir que o mundo parecesse consistente e conectado. O jogo incentivava ativamente a exploração. Os jogadores podiam descobrir segredos, itens e locais ocultos, tornando cada sessão de jogo única. Essa abordagem desafiou os padrões dos jogos da época, que muitas vezes eram mais diretos em termos de progressão.
A criação de um mapa expansivo para um jogo de 8 bits foi um desafio técnico significativo. Os desenvolvedores precisavam equilibrar a escala do mundo, com a capacidade de memória limitada do Famicom. O resultado foi um mapa que, apesar de suas limitações técnicas, parecia vasto e variado. O mapa de Hyrule apresentava uma notável variedade de ambientes, desde florestas densas até desertos escaldantes. Essa diversidade não apenas enriquecia visualmente o jogo, mas também proporcionava aos jogadores uma experiência de exploração mais cativante. Dado o espaço de armazenamento limitado disponível no Famicom, os desenvolvedores precisavam ser eficientes ao projetar cada seção do mapa. Isso significava otimizar o uso de recursos gráficos e garantir que cada localização servisse a um propósito significativo na narrativa ou na jogabilidade. Zelda introduziu a ideia de interação com o ambiente de uma maneira que iria além dos padrões da época. Os jogadores podiam quebrar arbustos, empurrar pedras e encontrar entradas secretas, adicionando uma camada de complexidade e imersão ao jogo. Para facilitar a navegação e criar uma experiência memorável, foram adicionados pontos de referência distintos. Desde a icônica primeira tela do jogo, até locais-chave, como o cemitério de Hyrule, esses pontos ajudavam os jogadores a se orientarem no vasto mundo do jogo. Essa abordagem de mundo aberto estabeleceu os alicerces para muitos jogos que adotariam conceitos semelhantes. The Legend of Zelda não apenas proporcionou uma experiência de jogo envolvente e inovadora, mas também influenciou a forma de como os desenvolvedores abordariam o design de mundo aberto nos anos seguintes. A equipe de desenvolvimento, liderada pela Nintendo e por Shigeru Miyamoto, trabalhou incansavelmente para criar gráficos cativantes que transportassem os jogadores para um reino de aventuras. O desenvolvimento do mundo de Hyrule em The Legend of Zelda foi um processo intricado que exigiu criatividade, planejamento e atenção aos detalhes. A equipe de desenvolvimento, liderada por Shigeru Miyamoto, estava determinada a criar um ambiente vasto e envolvente, que se destacasse dos jogos convencionais da época. Antes mesmo de começar a projetar o mapa, a equipe passou por uma fase de conceituação, imaginando os elementos-chave que comporiam o reino de Hyrule. Inspirados por mitologia japonesa e elementos da cultura ocidental, eles deram vida a um mundo rico em história e mitos. O mapa de Hyrule foi cuidadosamente planejado para oferecer uma experiência de jogo não linear e exploratória. Cada seção do mapa tinha sua própria identidade, desde as florestas misteriosas até os labirintos subterrâneos. A conectividade entre diferentes regiões foi crucial para criar um senso de continuidade e imersão. A equipe atribuiu significado a cada local em Hyrule. Desde a emblemática Princesa Zelda, escondida em algum lugar do reino, até as dungeons desafiadoras, que guardavam peças cruciais para a jornada de Link. Cada área tinha um propósito narrativo e de jogabilidade. Para enriquecer a experiência de jogo, Hyrule foi povoado por uma variedade de personagens, itens e segredos. Aldeias, comerciantes e criaturas místicas deram vida ao mundo virtual, incentivando os jogadores a explorar e interagir com seu entorno de maneiras inesperadas. Ao longo do jogo, os jogadores testemunham mudanças dinâmicas no cenário, como o ciclo dia e noite e as variações climáticas. Esses elementos não apenas adicionam realismo, mas também afetam a jogabilidade, criando uma experiência mais imersiva. Hyrule foi projetada, não apenas como um pano de fundo visual, mas como parte integrante dos desafios que os jogadores enfrentariam. Ambientes perigosos, quebra-cabeças ambientais e uma ampla gama de inimigos contribuíram para a variedade de experiências ao explorar o mundo. Durante o desenvolvimento, o design de Hyrule passou por iterações contínuas. Testes de jogabilidade, feedback da equipe e ajustes foram fundamentais para refinar a experiência e garantir que a exploração de Hyrule fosse envolvente e cativante. O resultado desse processo foi um mundo de jogo pioneiro, que não apenas desafiou as normas da época, mas estabeleceu um padrão para os futuros jogos de aventura. A criação cuidadosa de Hyrule foi um dos pilares que tornou The Legend of Zelda
uma lenda duradoura na indústria dos videogames. O icônico tema principal de The Legend of Zelda é instantaneamente reconhecível. A melodia épica e a simplicidade da composição tornam-na atemporal. Esse tema não só estabeleceu a identidade musical da franquia, mas também criou uma conexão emocional imediata com os jogadores. Cada área de Hyrule tinha sua própria trilha sonora distintiva, contribuindo para a atmosfera única de cada local. Das melodias suaves das vilas aos ritmos intensos das dungeons, a música desempenhou um papel fundamental em definir o tom e emoção de cada cenário. A trilha sonora de The Legend of Zelda foi projetada para mergulhar os jogadores na jornada de Link. A música reagia às ações do jogador, intensificando-se em momentos de perigo, desacelerando em momentos contemplativos e elevando a emoção durante confrontos épicos. Esse efeito de imersão foi uma conquista notável para a época. Personagens importantes, como Zelda e Ganon, tinham suas próprias melodias distintas. Esses temas não apenas adicionavam profundidade aos personagens, mas também ressoavam emocionalmente com os jogadores, criando uma conexão duradoura. Dada a limitação técnica do NES, Koji Kondo teve que ser criativo. Ele utilizou os sintetizadores do console para criar uma variedade de sons, desde o som de uma porta abrindo até os acordes épicos das batalhas. Essa inovação contribuiu para a singularidade da trilha sonora. As músicas tornaram-se símbolos culturais, sendo reimaginadas e remixadas em diversas formas ao longo dos anos. A melodia do tema principal, por exemplo, é frequentemente tocada em concertos e eventos, demonstrando seu impacto duradouro. A colaboração entre Shigeru Miyamoto, Koji Kondo e a equipe de desenvolvimento resultou em uma trilha sonora que não apenas acompanhou o jogo, mas se tornou uma parte integral da experiência de The Legend of Zelda. O sucesso dessa música é evidenciado pelo fato de que, mesmo décadas após o lançamento, as melodias continuam a ecoar na memória dos jogadores e a inspirar novas gerações de fãs. Em fevereiro de 1986, a Nintendo lançou The Legend of Zelda como o jogo de lançamento do novo periférico, o Famicom Disk System, acompanhado por um relançamento de Super Mario Bros. Ele aproveitou ao máximo as vantagens do Disk Card em relação aos cartuchos tradicionais, com um tamanho aumentado para 128 KB. Devido à quantidade ainda limitada de espaço em disco, todo o texto usado no jogo era de apenas um único silabário, conhecido como katakana, que em circunstâncias normais se relaciona principalmente com palavras estrangeiras, que complementam aquelas de origem tradicional japonesa, como os caracteres hiragana e kanji. Outra grande novidade para a época foi que, ao invés de passwords, algo muito comum na época, os discos regraváveis do Famicom Disk System salvavam o progresso do jogo no próprio Disk Card. Os efeitos sonoros tiveram que ser alterados para o lançamento da versão americana em cartucho, já que o Disk System usava o canal PCM do Famicom. O jogo também aproveitou o fato de o controle do Famicom ter um microfone embutido, recurso que o modelo do NES não incluía. Foi usado para derrotar o monstro de orelhas grandes. Parecido com um coelho, os jogadores deveriam gritar e soprar no microfone do controle. O sucesso de The Legend of Zelda foi imediato. O jogo cativou os jogadores com sua trilha sonora memorável, design de mundo envolvente e mecânicas inovadoras. A figura do herói Link e a princesa Zelda rapidamente se tornaram ícones da cultura pop japonesa, estabelecendo as bases para uma franquia que perdura até os dias de hoje. Quando a Nintendo publicou o jogo na América do Norte, o design da embalagem,
apresentava uma pequena parte da caixa cortada, para revelar o cartucho dourado exclusivo. Em 1988, The Legend of Zelda vendeu 2 milhões de cópias. A Nintendo of America, vendo o sucesso comercial do game, procurou manter sua forte base de fãs. Qualquer pessoa que comprasse um jogo e enviasse um cartão de garantia, tornava-se membro do fã-clube, cujos membros recebiam um boletim informativo. O fã-clube atraiu as crianças, oferecendo dicas para os jogos mais complicados, principalmente Zelda, com suas salas escondidas, chaves secretas e passagens escondidas. No início de 1988, havia mais de 1 milhão de membros do fã-clube, o que levou o então presidente da Nintendo of America, Minoru Arakawa, a iniciar a revista Nintendo Power. The Legend of Zelda recebeu críticas altamente positivas e foi um best-seller da Nintendo. Após o lançamento no Japão, o game vendeu 1 milhão de cópias em seu primeiro dia de lançamento, e no total foram vendidas 1,69 milhões de cópias para o Famicom Disk System. Na América do Norte, o jogo foi muito aguardado e liderou as vendas da Nintendo após o lançamento. Tornou-se o primeiro jogo do NES a vender mais de 1 milhão de cartuchos nos Estados Unidos durante 1987, e aumentando para mais de 2 milhões de cartuchos vendidos em 1988. Um verdadeiro fenômeno de vendas. Até 1990, o game já havia vendido mais de 3 milhões de cartuchos nos Estados Unidos e, eventualmente, 6,51 milhões de cópias em todo o mundo. Os críticos elogiaram os gráficos, a jogabilidade, o enredo, a trilha sonora de Kondo, saudando esta última como inovadora. No Japão, a revista Famitsu deu ao game uma pontuação completa de 5 de 5 estrelas. Mesmo após anos de seu lançamento, The Legend of Zelda continua recebendo elogios da crítica moderna e cativando pessoas em todo o mundo. Sempre aparece em listas de jogos considerados os maiores ou mais influentes de todos os tempos. A revista GameSpot apresenta The Legend of Zelda como um dos 15 jogos mais influentes de todos os tempos, por ser um dos primeiros exemplos de mundo aberto, e ter uma jogabilidade não linear, por colocar uma bateria para salvamento da gameplay, e por estabelecer as bases para os jogos de RPG e ação posteriores. Em 2009, a Game Informer chamou The Legend of Zelda de nada menos que o melhor jogo de todos os tempos, em sua lista dos 200 melhores jogos de todos os tempos, dizendo que Zelda estava bem à frente de seu tempo. Enquanto encerramos este capítulo nostálgico, não podemos deixar de refletir sobre como The Legend of Zelda transcendeu os pixels do passado para se tornar um ícone atemporal. Com uma trilha sonora que ressoa em nossas memórias, e uma jornada heróica, este é mais do que um simples jogo. É uma lenda que permanece viva, inspirando novos aventureiros a se levantarem, pegarem suas espadas e enfrentarem o desconhecido. Agradecemos por se juntar a nós nesta jornada pelo tempo, revisitando um momento mágico, que continua a ecoar através das eras. Que a chama da Triforce nunca se apague, e que o espírito do herói continue a guiar aqueles que ousam sonhar com o reino encantado de Hyrule. Até a próxima aventura!